Onde está o Mendigato? Você lembra do Mendigato? Ô Gotino, você fala esse nome, não é estranho. Deixa eu mostrar a foto dele. Rafael Nunes. Aí está. Doriel colocou na tela. Esse daí é o Mendigato. Ou Mendigo Gato. Na época ele foi chamado dessa forma. Ele está desaparecido. O apelido foi dado em 2012, já são 11 anos. Uma foto do Rafael foi registrada em Curitiba e o cara se perdeu nas drogas, foi morar na rua e o Rafael se mudou. Depois que ele ficou famoso, muitas pessoas apareceram para ajudar. E aí ele se mudou para o Rio de Janeiro, conheceu uma moça, Clarissa, com quem se casou. A Clarissa vai falar ao vivo com a gente? Tá com a Anabel? Então eu já vou chamar. E aí ele teve filhos, só que depois eles se separaram e agora o Rafael sumiu, desapareceu. A Anabel Reis está com a Clarissa e vai poder trazer todas as informações sobre o desaparecimento deste rapaz. Tá todo mundo comentando essa história. Onde está o Mendigato? Onde está o Rafael, hein, Anabel? Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Gotino, boa tarde a todos. O Rafael está desaparecido há 6 meses. A ex-esposa dele, que está aqui ao meu lado, a Clarissa, ela veio aqui até a delegacia de Niterói, registrou esse desaparecimento em maio. De lá para cá, ela veio procurando o Rafael. Ela teve informações que ele voltou para a situação de rua e também a usar drogas. E agora, ela se sente confortável. Pela primeira vez, ela vai falar aqui com a gente para fazer um apelo, porque ela quer encontrar o Rafael e quer ajudá-lo. Boa tarde, Clarissa. Vocês foram casados durante 8 anos. Queria que você falasse para a gente um pouquinho desse período. Ele conseguiu se recuperar e quais informações que você tem agora dele? Por que você resolveu se expor agora? Boa tarde. Boa tarde, Gotino. A gente foi casado durante 8 anos, né? Inicialmente, o Rafael ficou 6 anos limpo, né? Assim que ele saiu daquela primeira clínica, onde ele foi, né, feito o tratamento dele. E vivemos bem, 6 anos, quando eu comecei a perceber né, umas características do uso, né? Eu comecei a lutar, né, para que ele ficasse bem novamente, mas isso não aconteceu, né? Então a gente acabou se separando 2 anos depois disso, né? Em 2020. Eu hoje quero achar o Rafael, né, para poder tentar ao máximo ajudar ele a ter uma vida digna, né, que o ser humano, todo ser humano tem direito a isso, né, e que tentar ao máximo que ele possa conviver com os filhos e levar uma vida mais perto do normal, né, possível. Eu demorei um pouco a fazer isso, primeiro pelos meus filhos, né? Meus filhos estão numa idade que compreendem algumas coisas, o do meio principalmente, né, que já tem 8. Eu tive muito medo dos julgamentos, porque as pessoas julgam mesmo, me julgaram no início, quando eu casei, me julgaram depois, estão me julgando agora. A internet, ela tem esse poder, né? Ela te ajuda, mas também, né? Então eu até queria pedir que as pessoas tivessem um pouco mais de empatia, porque a dependência química, ela é uma doença, né? É uma doença que não tem cura e muitas pessoas têm preconceito com isso, né? Então, hoje eu estou aqui procurando o Rafael novamente porque meus filhos estão sofrendo e ele, como pessoa, ele não merece passar por isso, viver... Nenhum ser humano merece, né? Então, a minha busca hoje é essa. Queria que você falasse um pouquinho do Rafael. Como é que ele é com os filhos, mesmo vocês se separando, ele continuou vendo. Essa é a primeira vez que seus filhos ficam tanto tempo sem vê-lo, eles já compreendem o que está acontecendo? O Rafael sempre foi um pai extremamente amoroso, paciente, amável, sempre. Ativo, proativo demais, os filhos são apaixonados por ele. Por isso, inclusive, que eu nunca imaginei que ele ficasse tanto tempo, né? A primeira vez que eles ficam tanto tempo, às vezes, quando ele ficava na clínica, ele ficava às vezes sem ver, mas sempre falava. Então hoje os meus filhos sentem falta disso, né? Porque ele nem ligar, ele liga.
Então, assim, é a primeira vez que eles ficam sem contato com o pai. Clarissa, obrigada pelo seu depoimento. O Gotino, ela está aqui ao meu lado. São muitas questões, né? Quando a gente fala sobre o combate às drogas, sobre a convivência com pessoas que têm esse vício. E ela teve informações de que ele pode estar circulando pelo centro do Rio de Janeiro. Então, se alguém tiver informação, se você quiser perguntar também alguma coisa para ela está disponível aqui, Gotino. Olha, a gente vai colocar mais fotos, a gente vai encher a tela. Permaneça com a Clarissa, eu tenho sim pergunta para ela. Ele pode estar no Rio de Janeiro, ele pode estar no Sul, onde ele tem família, ele pode estar em São Paulo, porque ele teve contato com pessoas daqui, ele pode ter sofrido uma recaída voltado para as drogas, ele pode ter sido vítima de um crime. Eu gostaria, Ana, que você perguntasse a ela o que ela acredita que tenha acontecido. Ele pode ter sofrido uma recaída e ter voltado para as drogas, ou ele pode ter sido vítima de um crime, como outras pessoas são diariamente nesse país. Ela trabalha com qual ideia do que tenha acontecido com ele? Clarissa, o Gotino quer saber se você tem uma ideia do que pode ter acontecido com ele. Você acha que ele teve uma recaída, que ele está na rua, que pode ter acontecido alguma coisa mais grave com ele? O que você acha que aconteceu com o Rafael? A minha suspeita é que, assim, o último lugar em que ele estava trabalhando, ele teve alguma frustração lá, que ele saiu e depois ele não teve como se sustentar, né? E como eu já vinha há muito tempo sempre ajudando, sempre arcando, acredito que ele tenha tido um pensamento de não vou pedir ajuda de novo. E aí não conseguiu, né, se sustentar e pensou, a única coisa que sobrou foi ele realmente ir para a rua. E obviamente o vício, né, com certeza. O dependente químico ele tem muita dificuldade de lidar com essas frustrações diárias, né? Então acredito que sim, que ele, tenho certeza que foi, né? Ele recaiu e acabou virando morador, né? De rua novamente. Esses 6 meses que você está buscando ele, você já recebeu fotos, imagens do Rafael? Recebi uma única foto no dia 15 de março que a esposa do meu primo viu na zona portuária do Rio, ou seja, ele já estava transitando por lá. Só que nessa foto ele estava limpo e ele falou com ela que estava trabalhando. Então, quando eu vi a foto, eu pensei assim, bom, ele não parece muito bem, mas ele tá limpo de estar trabalhando. E ele reconheceu ela, falou normalmente com ela. Ela até demorou a me mandar essa foto, ela mandou uns 3 dias depois. Então eu achei que ele logo me procuraria, entendeu? Só que isso não aconteceu. Eu só fui receber outra informação 1 mês depois disso, assim, mas sem foto, sem nada. Obrigada, Clarissa. Gotino, ela está aqui ao meu lado, se você ainda tiver alguma questão. E fica esse apelo da família para que ele possa se tratar se for um vício e que ele possa reencontrar os filhos principalmente, Gotino. Perfeito, Ana. Obrigado pelas informações. Anabel Reis com a gente, a Clarissa atendendo aqui ao jornalismo da Record. E como ela disse, sem julgamentos, porque essa moça, ela não viveu uma aventura com ele. Ela o conheceu, ele estava na rua em 2012, ela o conheceu em 2013. E ela começou a namorar com ele, eles se casaram e viveram juntos 8 anos. 8 anos de relacionamento é bastante tempo. Tiveram 2 filhos. E ele teve uma recaída, buscou ajuda, ficou um tempo limpo, 6 anos livre das drogas, só que agora pode ter sofrido uma nova recaída. A droga é algo que destrói famílias, que destrói vidas. Esse rapaz ama os filhos. Você viu que, mesmo separada dele já há um tempo, ela falou bem sobre o comportamento dele com os filhos. E ele já está desaparecido há 6 meses, que ele não procura a família, não procura os filhos. Então é realmente uma situação muito delicada, muito triste, e a gente espera poder ajudar de alguma maneira mostrando aqui. O entendimento dela, e ela sabe disso, que realmente é uma doença, não é um vício. E ela está preocupada com ele porque, afinal, tem que ter os meninos. Eles perguntam, cadê o pai? Cadê o pai? E ela não tem o que responder. É isso. Infelizmente. Bom, tá aí a história desse rapaz que ficou conhecido, né? Aqui no Brasil, tudo a gente arruma apelido, rótulo e tal. Ele ficou conhecido como Mendigato.
e depois chegou a fazer campanhas, chegou a fazer alguns trabalhos com fotografia, como mostrou na imagem ali, depois de ter sido encontrado na rua, com cobertor. Alguém falou, pô, esse cara é bonito, você foi modelo? Fui modelo e tal. Aí tiraram ele da rua, aí ele trabalhando, ó, e o cara realmente ele tem a pinta de modelo, tudo, só que ele não estava mais atuando como modelo, mas estava com um trabalho. E aí ele pode ter sofrido alguma frustração lá no trabalho e pode ter desencadeado aí a queda novamente no mundo das drogas.